Alô, alô, Várzea querida do meu coração. Aqui quem fala é ele, o Felipe, o primeiro narrador da segunda temporada da primeira campanha do RPG de Várzea. Isso aí. Agora tem uma segunda na brincadeira, mas hoje eu não estou sozinho. Como despontar de Afrodite na testa de Zeus, saindo das sombras da edição e da produção das cortinas negras do maquinário que faz o RPG de Várzea rodar. Temos ele, o nosso produtor, o nosso querido amigo, o homem que faz tudo acontecer por trás dos panos, o nosso vice-presidente, né? Que agora a gente já tem o CEO lá, que é o Brunão. Ele, o Marlon. Isso mesmo, seja muito bem-vindo, Marlon. Você estava presente, mas agora você está aparecendo para nós. Agora eu me manifestei fisicamente, né? Salve, galera. Muito bom estar aqui nessas one-on-ones. Estão sendo demais esses episódios. Estava ansioso para chegar a minha vez e é sempre um prazer estar aqui jogando com o Felipe. Eu e o Felipe já gravamos tanta coisa junto que nós já somos unha e carne já. Toca a música da novela, mas assim... Vai, Marlon, dá trabalho para si mesmo. Assim, geralmente, a gente fica aqui trabalhando para dar trabalho para ele, mas hoje é ele que vai dar trabalho para ele mesmo. Olha que coisa boa. Eu vou falar um monte de coisa que eu vou me arrepender depois na edição. Mas se vocês têm um amigo que é que nem o Marlon, que é o cara que faz tudo acontecer, o cara que organiza a casa, traz o comes os bebes, faz o cara da churrasqueira. Você tem um amigo da churrasqueira, manda esse programa para ele que ele vai gostar bastante, vai poder conhecer o nosso homem da churrasqueira aqui. E é claro que antes da gente começar, não se esqueça, gente, se inscreve no canal do YouTube. Você que só vê os shorts, se inscreve no canal do YouTube, dá uma curtidinha, manda para um amigo, fala, pô, aqueles caras lá são meio doidos, mas a gente gosta deles. Então, assim, por favor, dá essa moral, porque a gente está trabalhando para profissionalizar o negócio, mas só vai dar certo se vocês nos ajudarem. Então, muito obrigado a todos que já estão nos ouvindo ao vivo e que estarão nos ouvindo no YouTube ou em todas as plataformas de podcast. Está na hora da gente começar, então, a nossa 101 com ele, o maior órfão de todos, né? Ivo Angel. Vambora, ansioso. Ivo Angel, o que você vê na sua frente depois da transição climática, mais uma das transições climáticas mais abruptas, é o que um dia já foi a maior floresta do mundo de Jersey. Na sua frente jaz o relevo acidentado, entrecortado por montanhas que surgem quase que do nada e acabam quase que do nada também. Uma floresta não de folhas nem de relva, mas uma floresta que um dia já teve folhas e relva e hoje jaz carbonizada, cristalizada em molduras de vegetação, de pedras e espinhos. Um emaranhado, é como se fosse à distância um novelo de arame farpado cercando montanhas. E esse local é a sua casa. Ou pelo menos um dia foi a sua casa. Mas antes da gente descrever você entrando, voltando para sua casa, a gente precisa explicar por que você veio à sua casa. Afinal, no final de sua jornada anterior, você tomou uma decisão. Você decidiu se tornar com das substâncias, entidades mais perigosas do mundo. Fungo negro. Uma rede micelial devoradora de carne e organismos orgânicos. E você se tornou com isso. E você
cercado de homens, cercado de comida, saberia que no momento em que os ânimos baixassem, você teria de fazer alguma coisa em relação aos fungos que lhe seguem, como bom pastor que você é. Então, você decidiu levá-los de volta a casa. Como foi essa jornada, Wendy? Essa jornada, apesar de não ter sido tão longa, porque o campo dos mercenários era meio do caminho, né? Até a grande floresta ali, também não estava próximo, mas foi uma jornada de reflexão pro Iwangel, porque mais uma vez ele se encontrou só, depois de muito tempo junto do grupo, e, e ele perdeu muitas coisas importantes para ele mais uma vez. Ele perdeu o Peter, ele talvez tenha perdido a companhia da Sirlin, que era muito importante para ele e que foi embora sem falar nada com ele, então ele tem essa dúvida de. Ele tem essa dúvida e esse arrependimento de não conhecer a Sirlin, entende? De mesmo depois de tanto tempo de companheirismo e ao lado dela e ao lado dos demais, ele não conhece aqueles com quem ele viaja, né? Então existe esse arrependimento, porque com a perda do Peter também vem a compreensão de que a minha vida é muito mais longa do que a dos demais. Sim. E um dia eu vou ver todos eles morrerem, assim como eu vi o Peter morrer. Porque essa é uma transição natural da vida, assim como foi uma transição. Agora ele começa a entender que também foi natural a morte da floresta. Porque foi um acontecimento, a catástrofe aconteceu para todos, né? Então, o período de luto, ele já passou há muito tempo depois da viagem com o grupo, né? Então agora vem esse entendimento de que ele perdeu isso tudo, mas que ele ainda tem o que pelo lutar, tá ligado? Porque Uhum. agora ele sabe que existem outros elfos, ele sabe que o grupo dele tá por aí, que o grupo dele depende dele, assim como eles dependem do Iwangel. Então, Uhum. existe um entendimento de que eu tenho que fazer alguma coisa, tá ligado? Sim. De compromisso, de trabalho, saca? E queria te perguntar, você acha que o Iwangel atravessaria, porque você basicamente estaria dando a volta no vale e seguindo até começar umas planícies de relva mais presente e chegar a esses como se fosse grandes vales, grandes pequenas montanhas, né, que vão começando até chegar no local onde um dia houve a floresta e hoje é essa grande cordilheira. Eu queria saber como você acha que o Iwangel iria a pé, andando, voando? Como ele iria como elfo, ele iria como animal? Como seria o jeito de viagem dele? Eu acho que ele ia adaptar a sua forma de acordo com o terreno que ele tá atravessando, até porque os fungos estão acompanhando ele, né? Uhum. Então, eu acho que os céus não seriam a melhor opção para controlar realmente e pastorear os fungos. Então, ele tá fazendo isso na terra mesmo. Então, por exemplo, ele passa por um terreno montanhoso, ele pastoreia na forma de, sei lá, de cabra, tá ligado? De bode, tá ligado? Ele vira um bode e vai caminhando, tá ligado? E aí ele chega numa planície, ele se transforma, a forma de servo ele perdeu, então ele se transforma na raposa e guia com a raposa, né? Como se fosse um border collie, tá Aham, ligado? Que vai aham. correndo em volta assim do ele vai guiando os cogumelos pelo pasto. Eu diria que é mais isso que deixa a viagem longa. É tipo assim, não é tanto a distância, apesar de ser uma distância razoável, não é uma distância assim, de semanas de viagem, né? Mas o que está deixando a viagem mais longa, Cansativa, né? cansativa, é o fato de o que faz o fungo seguir, né? É porque o fungo não é uma gosma. Ele se espalha, ele escolhe os caminhos, né? Ele vai devorando ao longo do caminho. Então, onde ele passa na vegetação, ele leva a vegetação com ele. Às vezes, uma coisa que o Arendelle tinha, que ele atraía muitos animais, o que você vai percebendo é que o fungo ele se espalha matando.
ele se locomove matando. Então, tem um momento onde ele captura um pássaro e ele meio que parte dos fungos vão com o pássaro e até o momento onde eles veem outra criatura. Então é como se fosse uma onda de consumo enquanto eles estão andando. E eu diria que tem um momento onde você... Desculpa, pode... Eu vi você... Não, eu ia falar que o iRangel vai fazendo como se fosse uma redução de danos, né? Contendo ao máximo, mas ele não tem como impedir que o fungo se alimente, né? Porque é da natureza dele, né? Você vê que ao longo da viagem é como se os fungos estivessem encarnando nos bichos. Então, enquanto no início da viagem você e uma onda vindo atrás, uma tsunami vindo atrás, vamos dizer assim, quando você vai, cada passo, cada dia de jornada, em vez de uma onda, começa a ser quase fosse uma horda de assim, pássaros, outras raposas, esquilos, e você vê pela primeira vez, por entre os fungos, enquanto você está fazendo a jornada, uma criança Humana? humana andando entre os fungos. Nossa, azedo. É. Nesse momento que ele vê a criança, ele percebe que ele tá com fome também. Uhum. E aí, ele, num momento de tentar compreender a natureza do fungo, ele busca um animal próximo para se alimentar. E eu imagino que assim, nesse momento você vira, é a primeira vez que você vira pássaro em muito tempo, né? E é a sua modo gavião, né? Você tem aquele modo de ave de rapina que eu sempre erro o meu nome. É, você sobe, vê uma ovelha, vamos dizer assim, na distância, assim. E você avança na ovelha, devora a ovelha e o sangue quente que um dia foi um ato de barbaridade agora significa vida, né? E você escuta pela primeira vez uma voz infantil, a voz daquela criança ecoando na sua mente. Gostoso, não é, Angel? Não é gostoso? Ah, É, é gostoso. Mas por que você sente tanta fome? É isso que eu ainda não compreendi. Você come o tempo inteiro. Eu me alimentei agora. Não sei quando será a próxima vez. Eu consigo me controlar. Por que você não tem essa natureza em si? você vê que você pisca e a criança está na sua frente. A mesma criança de antes que estava andando no meio da multidão, só que ela apareceu, não se locomoveu, você estava longe. Você vê que ela olha para você e você vê que é uma menina. Você vê que ela não tem uma mandíbula completa. Quer dizer, a parte de baixo da mandíbula está faltando e você vê a parte da movimentação dos fungos e você vê que, na verdade, não é um corpo. E aí, um segundo sentido, você sente alívio, porque, na verdade, é como se fosse uma manifestação. Você vê que ela responde: tem certeza, Wendy? Você tem certeza que está satisfeito? Se você visse mais uma, mais duas, mais três ovelhas, você não acha que você poderia sentir esse mesmo prazer de novo? Poderia. Mas o meu dever é mais forte do que minha fome. Ainda. E ela vira assim: vamos testar essa teoria? Você escutou? E aí você sente você escuta, é como se fosse depois dela escutar, você escuta, porque ela não está usando o seu ouvido, ela está usando o ouvido de todos os animais que estão na horda para escutar. E você escuta barulhos de cavalgada, barulhos de pisoteio.
e você olha à distância, cara, uma caravana. Você não tinha visto antes, agora que parece que eles estavam numa outra um outro morro desse mar de morros, né. Então você vê descendo a caravana e provavelmente vindo na direção, não da sua direção, mas na direção próxima sua, você vê uma série de cavalos mas não só cavalos, você vê que, tipo assim, os cavalos estão trotando, mas não na velocidade de corrida, mas tem gente andando em volta da caravana. E você vê também uma grande tenda sendo dobrada, sendo carregada por essas pessoas que estão andando, e você vê, cara, basicamente 50 pessoas andando, fazendo uma travessia nesse local, andando para uma outra direção. Mas você vê que a rota de colisão, o jeito que a horda está andando, ela está indo na direção daquela multidão. Tá, aí, tipo assim, depois de me alimentar, eu me transformo na forma de elfo mesmo, padrão. Uhum. Aí eu faço uma menção com o Como que cajado, é a forma assim. de elfo? Só vamos fazer uma breve descrição do Elrond pra galera. Eu sei que a galera O tá vendo, Iwendell né? é Mas. um. O Iwendell é um elfo de orelhas longas e pontudas, é, de estatura alta, atlético. Vocês podem ver que ele não é esguio, ele é atlético. Vocês podem ver que ele tem o corpo trabalhado e cabelos longos, brilhosos, e no momento agora começam a crescer garras, sabe assim, as unhas Uhum, crescem e vão se transformando em garras. E a unha, ela lembra meio que uma casca de árvore, saca? Como se fosse uhum, um carvalho, algo do tipo. Dá pra ver como se fosse a impressão digital na unha, saca? Sabe quando aham. o anel da árvore, assim, ó, quando você Gosto. corta a árvore, dá pra ver na unha dele, assim. Um dos E braços dele tem uma. sangue na beiça agora, né? Que acabou Um de se dos braços dele alimentar. é preto, né? Isso, tá tomado pelos fungos, né? Já o outro carrega o cajado dele que brilha com um fogo meio. Uma marca de fogo, né? Não é mais um, um fogo constante, mas como É. se fosse um rastro de fogo, né? E você vê, Wendy, assim, a iminente colisão entre a Uhum. sua horda de animais possuídos e Então, aí eu faço essa menção com o cajado, assim, né? Eu tô imaginando que eu tô como se fosse num pasto e eles estão passando na Aham. estrada mais distante, né? Isso, é Então isso mesmo. eu faço uma menção com o cajado, como um pastor faz, né? Pra controlar o rebanho, assim. Uhum. E eu volto a conversar com ele. Eu pergunto: o que aconteceria se você não tivesse o pastor? Eu acho que você sente fome o tempo todo porque você fica aguardando alguém colocar comida na sua tigela o tempo inteiro. Eu fiquei livre por um tempo. Eu fiquei livre e eu espalhei, eu cresci, e esse mundo estava tão prestes a se tornar muito mais unido, quando o seu antigo amigo chegou e me capturou. Lembra? Você me prometeu que eu não estaria preso novamente. Você lembra disso, né, Wendy? Foi a promessa que você fez. O Iwendell começa a se abaixar, cruza as pernas, senta de perna cruzada no chão. A staff ele finca no chão e as flores que tem amarradas no topo elas desabrocham um pouco mais com a vida do Uhum. chão. E ele fala: eu não me esqueci. Eu vivo há muito tempo também, mas o quanto tempo é isso que você disse? Há quanto tempo? Porque eu já tô começando a perder a conta. Tempo? Eu. Você quer dizer calor, frio, subsequente, calor, frio, calor, frio, calor. É, a única coisa que eu tenho de tempo é o que você me explica o que é tempo. Se a sua mente. O que tempo era para o seu aliado antigo é apenas sofrimento. O quanto tempo eu sofri? Ah, eu não sofri. Quando eu estava livre, eu não sofri. Agora que eu estou sendo controlado de novo. E aí você vê que, assim, algumas dos animais continuam indo.
Assim, você vê que, assim, alguns deles pararam o seu movimento simples de cajado, fizeram eles desviarem e virem na sua direção. Você vê que alguns deles estão, tipo, sentando em volta. Você vê os pequenos esquilos, os roedores, os passarinhos, principalmente os pássaros. Eu vou, tipo, brincando com eles, assim, saca? Tipo, coloco o dedinho pro esquilo vir, tá ligado? Pego o Uhum. esquilo, coloco no ombro, o passarinho vem, pousa na tiara da cabeça, saca? Mas é engraçado, porque você sabe como esses animais eles são, né? Eles se movem, eles. Eles ainda são a Agora, criatura que tá conversando só. comigo, né? Mas exatamente, eles não são tipo. Não é uma moção natural. Tipo O assim, passarinho dá aquela bugada no pescoço e torce, é, assim, né? exato. E aí você consegue ver a ferida de onde o fungo Aham. entrou. Tipo assim, você vê que assim, os animais eles não são os mesmos animais de antes que você já interagiu antes. Mas o Iwandy ainda tem a consciência de que ainda existe vida, mesmo naqueles cogumelos, saca? Tipo assim. Sim, é um tipo de vida. É vida, né? Aí É vida em sua essência, quase. ele percebe essa movimentação errática dos cogumelos, né? Alguns se aproximando, outros se afastando, né? Ele meio que fazendo menção a ir se alimentar, né? Dos que estão passando na estrada. E enquanto ele brinca com os animais, né? Ele pergunta: o que aconteceria se nós andássemos lado a lado? Se eu te soltasse agora? Não Você foi vê essa que a promessa que eu te fiz? como assim? Você disse que já foi livre. E se você fosse livre e escolhesse caminhar ao meu lado? Não é uma opção? Como seu, como seu escravo? Igual, igual. Com desejos, ações próprias e consequências. Você vê que assim, a criança meio que dá uma, o corpo dela meio que perde um pouco as feições de humano e voltam a ter feições de humano. E você vê que todos os pássaros estavam indo, tipo assim, que estavam saindo do rebanho, tipo assim, você vê que todos eles voltam ao mesmo tempo, assim, meio que tipo assim, e você vê quando todos os animais param e vêm, tipo, se cercam em multidão, você vê que a criança volta assim, e meio que por um momento você vê até a mandíbula fechando assim. Você vê que você fica nesse. Ela não sabe o que falar. Ela não te entende. Ela está tentando entender a sua proposta, tentando entender a sua motivação. Porque ela está dentro de você também. Então ela está tentando. Ela sabe o que você. Quando você fala a verdade, quando você mente. Então ela tá. Você vê que tem um conflito. Parte dos animais meio que vão para próximo de você, outras partes dos animais eles começam até a brigar entre si. E você vê que, tipo Uhum. assim, por um segundo, nesse momento de confusão, aquela unidade miceliana, né? Essa unidade de uma entidade se pega a comunidade, meio que ela tá em conflito, porque ela não Apresenta entende. suas individualidades, né? Exatamente. E você vê que assim, É, ele interrompe esse momento, né, de glitch ali do uhum. micélio, né? Você não se lembra como é ter escolhas? E se eu te desse uma escolha agora? Você quer atacar aquelas pessoas que estão passando na estrada? Você vê que assim, todos os animais, sim, sim. Assim, e agora o sim tá saindo não da voz da criança, mas de todos os animais, saca? Assim, todos eles em uníssono. Carne, Aí, comida. aí o Iwendell pega o cetro que tá fincado na terra, né? Aí ele faz assim: mas hoje você se alimentou de um cervo. Aí ele traz o cervo pro centro da roda, dois cavalos, uma criança, quatro pássaros. Saca? Ele vai Aham. trazendo todos aqueles que ele já se alimentou no caminho. Eu pensei que você fosse um só, mas você tá se alimentando por muitas bocas, não? Você tem a escolha de escolher do que você vai se alimentar, não tem? Quanto? Você vê que ele, assim, pela primeira vez, ele tipo assim, responde ao seu estímulo. Quanto? Você consegue me entender da mesma forma que eu te entendo, não consegue? Como assim? Você vê pelos meus olhos, sente o que eu sinto. Sim. Aí nessa hora o cajado que voltou pra terra, né? Ele Uhum. segura o cajado e meio que projeta a mana, né? A Aham, energia energia. dele, né? Aí ele projeta a energia e fala: então você sabe que você conhece o meu entendimento do equilíbrio. Você sabe até onde você pode se alimentar. Mas que tal um trato entre iguais? Somos iguais, não somos?
Qual é o seu trato? E se você não se alimentar de criaturas humanoides? Por quê? Porque os humanoides têm escolha, assim como você. Ele não pode escolher viver? Ele também pode escolher morrer. Eu não tô falando que você não vai poder se alimentar de nenhum humanoide. Se ele fizer essa escolha. Ele olha, assim, você vê que o mistério tá, ele tá tipo assim, você vê que de novo ele entra em, deixa eu te falar isso depois. Agora não. E aí você vê que, tipo assim, e nesse momento você vê que já a caravana já passou Aham. do ponto de encontro, saca? E Aí você eu diz percebo que eu comi tempo suficiente, né? Com é, esse papinho. exatamente. Assim, você vê levanto, que levanto o staff do chão. Então vamos, estamos atrasados. A gente já gastou muito tempo aqui. e aí você vê que, assim, todos eles olham pra caravana na distância, né? Ele fala, mentiroso! E aí você vê que, assim, eles meio que, você sente nesse mentiroso não é dor, mas, tipo assim, é um limite de respeito. Ele dá uma gargalhada, saca? A gente dá uma gargalhada e continua caminhando. Beleza. E aí a gente corta para o momento onde você chegou na floresta na Serra do Espinhaço. E aí é esse momento que a gente começou a sessão. E aí você vê que em volta de você não tem mais fungo negro. Só tem uma manada de entidades, animalescas, e uma entidade humanoide que está do seu lado. Essa criança. Uhum. Um dia foi essa criança meio humana, agora essa criança meio é a mais devorada, né? Ela é mais fungo do que humanoide, e ela tá do seu lado olhando para a direção da clareira. E aí você vê e já é noite nesse momento. E é um local muito escuro, né? Não tem civilização perto. Então o único ente de iluminação são as estrelas. E ainda tá brilhando a estrela do ceifador, né? A foice ainda tá brilhando no céu. E você vê por um leve momento no meio da floresta, você está observando com um tom de sobriedade e nostalgia. Você não sabe se pela volta para casa ou nostalgia pelo que a floresta foi um dia. Você vê uma clareira claramente de um fogo humano, uma noite. Você vê claramente assim, um brilho fora do comum andando pela floresta. Isso eu já tô na Serra do Espinhaço, né? Já, isso é na Serra Tá. dos Pinhais. Então, quando ele vê o fogo no meio da serra, ele se lembra de todos os anos que ele passou protegendo aquele local. E quase que instintivamente, ele dá o comando pro fungo permanecer onde ele tá. E ele faz um shapeshifting de pássaro e vai pros céus pra ver se ele Beleza. consegue enxergar alguma coisa. Tipo Eu assim, né? quero que Como você... se fosse um instinto de defesa daquela região, né? Assim, meio Aham. que automático. No momento que ele vê, ele. E aí, e assim, e a velocidade que você consegue atingir com o Falcão, eu preciso que eu faça o teste de shapeshift, nesse caso. Tá? Pra gente poder saber quantos movimentos você tem. 12, papai. A gente. Porra. Então você tem dois, vagabundo. Eu não sei se você lembra, mas o Falcão, a gente deu 2 movimentos para ele. O primeiro movimento é um detectar inimigos e caçar pela parte de cima com o Falcão. E o outro movimento é você conseguir roubar alguma coisa. Isso, a extração de alguma movimento. coisa pequena, né? Eu imagino que o primeiro movimento que você vai fazer é o de detectar Sim. na região. E você, então, voando pela serra, pelos pinhos, por entre os pinhos. E realmente um novelo, né? É no sentido assim, é uma mata fechada de madeira carbonizada. É uma mata fechada de negócio. Você começa a fazer esses movimentos de rasante, né? Como se estivesse cada vez mais descendo para pegar ângulos diferentes e conseguir penetrar nesse local. E aí você consegue ver, pela primeira vez, o ente que estava fazendo o negócio. E você vê um ente de 3 metros. Um ente com uma mão de serra e uma mão de gancho. E você vê que o barulho, o clarão que você viu, não foi Peraí, rapidinho. Quando você fala ente, você fala uma entidade e não um ente árvore gigante, né? Não, entidade. Desculpa. Beleza. É só porque a gente tá na floresta, faria sentido. Verdade. Não, faria sentido, mas ente. é uma entidade, né?
e você vê que é uma entidade mecânica, que é uma entidade com uma serra de um braço e uma pinça de outro, e pode jogar para mim aí, Marlon, que você sabe exatamente o que é, e você vê que o clarão que você viu não era um clarão de fogo, não era uma explosão, não era uma fogueira, mas eram faíscas. Porque você vê a serra do robô, né, do mecha, girando em velocidades e cortando, entrando na madeira. Quer dizer, no que foi um dia madeira, que agora essa madeira carbonizada, quase vulcânica, né, quase, coberta de pedra, a madeira coberta de pedra, você vê a serra tirando, e nas costas do robô, vários pedaços dessa madeira. Várias, como se ele estivesse cortando e pegando e colocando na parte de trás cada pedacinho dessa madeira fossilizada para que ele pudesse. E você vê ele fazendo isso sistematicamente. E agora que você está na parte da floresta, você vê diversas árvores jogadas no chão, diversos espinhos quebrados e colocados, e você vê literalmente o robô lá fazendo esse trabalho. Tá, eu quero. Você ainda tá como Ainda. Falcão, né? Eu tô como Falcão, sim. Ainda com esse movimento de detect, eu consegui. Foi um 12. Tô só lembrando. Eu, eu consegui ver algum tipo de ponto fraco. Por Eu vou exemplo. dizer o seguinte. Vai lá. Eu vou dizer o seguinte. Nesse caso, eu preciso de um teste de detectar a realidade. Porque você descobriu o que era, você chegou e eu vou dizer que ele não te viu, né? Vamos dizer assim. Mas eu diria que esse movimento não é um movimento de Falcão. Detectar uma vulnerabilidade não é o que a gente. Não é um movimento de Falcão. Mas você ainda está lá dentro. Então você pode fazer um detectar realidades e fazer perguntas sobre o negócio nesse momento. Tá, então vai ser com sabedoria ou inteligência? Sabedoria. 8. 8. Você tem uma pergunta. Faça de maneira precisa. De onde vem a fonte de energia desse automata? Ótima pergunta. Você vê que junto da mochila do local atrás que está com a madeira, você vê que tem dois compartimentos. Um compartimento de armazenamento e um outro compartimento. E você vê que ao longo dele serrando essa madeira, 2 pedaços ele coloca no armazenamento e um pedaço ele coloca no compartimento, no outro compartimento. E você vê que lá tem tipo uma coisa que tritura e vai para dentro do autômata, e você vê que no centro, na base do autômata, que é um cilindro, né? É um cilindro com pernas e braços. E braços. Embaixo você vê que lá tem uma coisa brilhante, meio que incandescente na parte de baixo do autômata, como se fosse um local onde algum processo está fazendo transformar essa madeira em energia. Tá, mas isso é esse núcleo que eu consegui visualizar. Ele possibilitaria a extração com o movimento do Falcão? Essa é a minha brisa. Eu queria fazer esse como se eu fosse puxar os fios de uma bomba, saca? Pra desativar. O que eu imagino é o seguinte: o que você consegue fazer é, com o Falcão, tipo assim, com muita velocidade, tirar o cano que conecta o armazenamento de energia com o núcleo. Só que isso significa que a madeira que está ali vai continuar queimando até eles perderem a completa energia. Mas você consegue, tipo assim, impedir com que ele tipo, realimente. Você vai ter uma peça de alimentação, saca? Beleza. Então o movimento vai ser esse, a extração do tubo de alimentação de energia lá do robô. Descreve para mim como que é o movimento do Falcão, para pegar esse tubo. Aí o Angel subiu, detectou o robô e começou a sobrevoar a clareira onde o robô tá partindo, né? As árvores. E você entendeu por que tem uma clareira, né? Ele fez a clareira, né? Sim, com certeza. Foi ele com essa serrona que tá na mão dele aí. E aí o Andrew entendeu isso na hora. Então o que ele faz após essa identificação, ele entra em mergulho, mano, completo, tá ligado? Joga as asas toda pra trás, aerodinâmica total. E ele vai, tipo assim, mano, atravessar as costas onde tá o tubo, fraga, que é pra, passar de uma vez só e não dar chance de
Então, em do vez de robô se ficar com virar o nem tubo, você nada. tá destruindo o tubo. Beleza, rola. Adorei. Eu gostei Como da se ideia. fosse uma lança, sei lá, tá ligado? Exatamente. E aí, só que você faz o movimento, né? E a velocidade é tão grande que você atravessa e fica inutilizado, sabe? Essa tubo de negócio. Só que só que pensa, né? Já que fica na base do negócio, o tubo fica também na base. Então você está bem próximo do chão. Então o que acontece assim, o Iron Man joga toda a energia, arranca o tubo e eu vou dizer até que a mochila cai. Tipo assim, era o que estava conectando a mochila no negócio. E aí todos os pedaços de madeira, você vê que, cara, é uma boa, tipo, 300 quilos, saca? É muita coisa, tipo assim, é uma bolsa bem grande e vários fragmentos, tipo, e é como se fosse uma pilha de carvão mesmo. E você vê que cai no chão e o Mecha que tava, assim, cortando a negócio, você vê que ele escuta isso, né? E você desvira de sabiá, né? De falcão e começa e se torna o Angel de novo. Eu imagino que você está acostumado a fazer essa transformação, então, mas não é nem um pouco furtivo, por causa da completa Sim, inutilização. rola uma aterrissagem, né? Assim, porque Exatamente. tava em alta velocidade. E aí você vê o Mac, ele vira na tua direção, assim, e você consegue ver, tipo, que tem 3 janelinhas. Uma em cima, uma embaixo e uma perto do negócio, só que elas são meio que em filme, saca? Em cada parte do... Então você não consegue ver dentro, mas você consegue escutar uma vibração de ódio vindo de dentro do negócio. Tipo, o Mecha meio que faz um R2D2, saca? Aham. E um grito muito abafado vem assim, e ele começa a correr na sua direção. Ele começa com. Caralho, velho. Tum, 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 na direção do Angel. Você vê que assim, a vibe do Mecha é a seguinte: esse filho da puta destruiu o robô e vou matar esse cara agora. Assim, claramente. Cara, é. Dá pra eu fazer um shapeshifting? Dá pra você fazer Tá. qualquer movimento, Então, se você quiser. o que eu quero fazer é aquele movimento da raposa, aonde ela dá um dash, tá ligado? Que ela pula e sai. Você lembra desse ataque da raposa, desse Sim, movimento da sim, raposa? lembro. Só que não vai ser. Só que normalmente ela morderia, né? Ou faria alguma coisa e sairia. O que ela vai fazer, tipo assim, pular ou no braço ou na cabeça do robô e usar o impulso dele pra ir pra longe, porque ele sabe que o robô vai cair em algum Aham. momento, porque a energia dele vai acabar. Então ele só quer enrolar, ele só quer comer tempo, tá ligado? Eu adoro essa ideia. Pode fazer o shapeshift da raposa, né? Basicamente, o Iron tá na frente dele e aí diminui, né? Tipo assim, passa Isso, meio que. exatamente. Vira um bichinho pequenininho e tum, tum, e vai pra longe, tá ligado? Resultado foi 9. 9, você tem um movimento, então o que eu pedi para você? A raposa tem essa habilidade, mas você também quer adaptando essa habilidade, né? Assim, na verdade, eu acho que a gente não tinha 2 movimentos para raposa, a gente só tinha um, né? Ou se pá. Se pá, Então a gente vamos só fazer o tinha seguinte: um. É. eu vou falar que um dos movimentos da raposa que você tem é esse movimento de fazer um deslocamento de Um distância dodge, muito né? grande. Um dodge. Exatamente, exatamente. Uma Assim, esquiva. a raposa. E aí eu quero saber, você vai continuar na parte de baixo ou você vai para a parte de cima da clareira, para onde os Eu, espinhos se faz a clarabóia? É isso que eu queria Então, entender. eu ia aproveitar os escombros, assim, né, da floresta a meu favor, tá ligado? Porque o Ah, robô é boa. grande, ele precisa ou cortar as árvores que estão na frente dele ou empurrar, né, tirar do caminho. Então eu ia usar os escombros como obstáculo pra continuar ganhando Bom. tempo, Gostei tá da ideia. ligado? Então, basicamente, você está indo pelos toquinhos que eles fizeram, né? Usando o próprio debris, né? O próprio rastro de destruição que eles construíram para isso, né? E aí eu fico imaginando que assim, a raposa pulando, e aí o robô meio que tenta fazer um movimento e continua correndo, só que aí você faz esse movimento de distância, e aí o único movimento que você tinha com a raposa vai embora, né? E aí ele Então fica você. assim. Exatamente. E aí ele captura de novo a distância do Iron e continua usando a energia. E você vê, tipo assim, no Ele nível tá de longe baixo, ainda? tá longe de você. Tá longe, no momento está longe de você. Quem opera essa máquina? Eu quero. Eu O quero que eu quero saber fazer é o se tem seguinte: alguém dentro da máquina. vamos fazer o seguinte. Nesse caso, eu queria que você fizesse pelo menos um movimento de tipo de intimidação
Para você Pode conseguir. ser. Nesse momento, você entende que nesse momento você tá como o vulnerável. E aí eu imagino que assim, você deixou ele, tipo assim, catando cavaco, e aí você volta, mas eu queria, tipo assim, um jeito que o Elendil usaria, intimidaria esse robô ou os tripulantes para poder fazer esse negócio, esse robô fazer alguma coisa, responder de algum jeito. Ele pergunta, no momento em que ele pergunta quem está dentro dessa máquina, e ele tá, tipo assim, em cima de um tronco, né? Com o Aham. cajado levantado, fazendo a pergunta, tipo assim, completamente imponente e fearless, tá ligado? Ele tem plena de convicção de que não é ameaça alguma. Na hora que ele fala isso, o exército de cogumelo tá atrás dele, velho. Tipo assim, um exército de animais, tá ligado? Faz para mim um teste, isso aí vai, o teste de sabedoria, para tipo assim, você conseguir expandir a sua emoção pela rede micelial e impor. É como se fosse um Think Talker, né, basicamente, para chamar Beleza. os cogumelos. Perfeito. 12, papai. É isso que eu gosto de escutar. Cara, basicamente assim, você faz isso e aí a única coisa de energia que você gasta é fazer o seu cajado brilhar com um pouquinho do fogo, saca? E aí a silhueta de todos os animais em volta deles, e não é só em volta de você, atrás de você, é tipo assim, em volta de você, os Cercando a olhinhos que brilham na clareira noite, inteira, né? Tipo saca? assim. E aí o robô, você vê que, tipo assim, ele faz um movimento de expansivo, saca? De, tipo assim, balançando os negócios, tipo assim, como se ele estivesse, tipo assim, catando, tentando pegar os animais em volta, e aí você só vê o núcleo embaixo, tipo, desligar completamente, e aí o robô cai. Aí o Iron já. Na hora que ele vê eles desligando, o Iron já se aproxima caminhando, tá ligado? Uhum. Sem medo, E mano. aí, e aí você vê, tipo assim, um chute, dois chutes, três chutes, porque claramente para poder abrir o Tava robô precisava ter emperrado, né? energia, saca? Ah, pode E aí crer. você, e aí você vê, tipo assim, as três janelinhas quebrando e três anões, sem camisa, tatuagem, um com moicano. Você vê esses três anões com machado saindo do, do negócio, do robô, falando dibres, saca? Falando, não, saca? De assim, e em volta dos animais, e você vê essas três figuras com machados balançando de um lado para o outro, meio que assim, Que tal a língua comum? Já que estamos em território neutro, não é mesmo, meus amigos? neutro. Ele olha para vocês e o homem de moicano, você vê que ele dá dois tapas no peito dos outros anões e eu sou emissário da grande empresa dos anões. A corporação é dona desse local agora. Ele olha para você assim, e ele tá fingindo, né? Porque ele tá cercado, né? Eu imagino que os animais todos estão saindo dos galhos, assim. Ó, eu acho que você deve estar enganado, porque você tá em território élfico, não tá não, meu amigo? Eu olho em volta, mexo na orelha pontuda assim, saca? Você é o primeiro elfo que eu vejo num raio de 500 quilômetros. Pois você tá falando com o proprietário, então. Ele olha, ele olha para você. Ah, maldito! Tu sabes que se a gente fizer isso, tu estará morto. Não Também é? sei que os anões gostam muito de fumo. Aí eu tiro o cachimbo do casaco, acendo. Vocês aceitam? Que tal a gente conversar? Aí eu olho em volta pro exército de animais, assim, olho pro robô quebrado, tá ligado? Você vê que os outros dois estão com o machado olhando assim, meio tremendo. E Eu quero que vocês? você, Gostam? eu quero que você faça para mim um teste de negociação. Você tem, por causa do fumo e por causa dos animais, você tem o mais dois. É de carisma. Deixa eu só conferir meu carisma, me dá um instantinho. Eu acho que é 1 ou 0. Carisma. Nossa, meu carisma é -1, cara. Vamos lá. É mais um, Marlon. Vamos lá. Então é mais um. 2d6 mais um. Nossa, essa eu tô torcendo o dedo, velho, porque essa vai ser difícil.
7, na risca. Parcial. 7, parcial, né? Significa que tem um grande preço a pagar para eles negociarem. Cara, eu acho que esses anão gostam tanto de erva que fumou tudo que você tinha, velho. Beleza. Tudo bom. Tudo bem. Tudo bem. Tipo assim, Tudo no bem. momento que você fala que é o que você quer, você vê os dois anões de Já trás. pega na minha mão, já E aí dá você ali cachimbada. E você vê que o outro anão tipo, da esquerda, o que um é careca e o outro tem um moicano pequenininho preto, né? Você vê que ele já faz um tum, 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 bate na sua bunda, no seu tronco, na sua bunda, no seu negócio, e já pega o resto da Procurando erva, mais, sabe? né? Tipo isso. E pega o resto. E você vê que, tipo assim, os anões sentam, o homem de moicano, ele, tipo assim, fica meio puto, mas ele vê que ele tá, tipo assim, se eles não forem lutar, ele tá fudido, saca? Aham. Ele não fica numa disposição mais amistosa, mas ele finca o machado na mão, olha para você e fala: Eu quero passagem segura para fora da floresta. Eu não vejo problema com isso. Mas pela passagem segura, eu queria que você me contasse um pouco mais sobre essa organização que tá vindo aqui no meu quintal e destruindo meu jardim. Eu acho que é justo, né? Vocês já vieram aqui, destruíram o meu quintal, fumaram da minha erva. A corporação precisa de energia pela. Ele olha para você. Por uma operação que estamos fazendo em fim dos tempos. O Irondio dá o último pega na pontinha do cachimbo, tá ligado? Aí ele olha, tipo assim, nossa, decepcionado que sobrou só aquilo, né? Aí ele sopra. Essa operação tem qual motivo? E você vê que ele pega um dos pedacinhos da madeira. Isto aqui é uma das fontes mais importantes de energia que existe. É uma mistura mágica de carvão com fogo. E você vê que assim que ele. Isso aqui é valioso. Eu e Entendi. meus irmãos fazemos a coleta e levamos. Essa área um dia era pensada como amaldiçoada. Agora, é só reputação. Somos os únicos por enquanto. Você encontrou um fantasma, não? O Irondio faz assim, tá ligado? Ele olha. Vocês são os Nós únicos, antes dele responder, antes dele falar. Ele, tipo assim, o Irondio claramente interrompe ele, saca? Vocês são os únicos no meu quintal? Sim, por enquanto. Assim que descobrirem essa mina de ouro e que ela está desprotegida. É por isso que a gente ficará rico primeiro. Pois então, com a passagem que eu lhes concedi, você irá retornar e dirá que a floresta continua amaldiçoada e que a assombração que aqui reside não permitirá a extração desse local. E aí, eu consigo fazer eu acho que vai ser, mano. Eu acho que vai ser um Elemental Mastery. Que eu consigo conversar com os espíritos da terra. Eu quero fazer com que as vinhas da floresta comecem a consumir o robô. Mas, tipo assim, lentamente. Não precisa ser nada surpreendente, algo sutil. Pra eles perceberem que, tipo assim, a força da floresta tá comigo, saca? Tipo assim, eu não tô de papo furado. Pode fazer o teste. Gosto. Resultado 9. Cara, quando você começa a falar com o espírito desse local, você sabe que os espíritos dessa floresta abandonaram ela faz tempo, né? É engraçado, porque quando você começa a falar, você vê no horizonte o cervo. Seu cervo. Ele olha para você e é como se nesse momento você estivesse, tipo assim, entrando em harmonia com o local e você sente que o seu cervo quer te Tipo contar alguma assim, coisa. o cervo é como se ele tivesse por detrás do anão com quem eu tô conversando, Exato. entende? Então o Iangel olha por através do anão, pro anão ver que ele tá olhando por através e ele cumprimenta algo, assim, ó, cumprimenta o cervo. Só que claramente uma menção pros anões verem que eu tô cumprimentando o espírito da floresta, saca? E o que eu quero que você entenda? O cervo, ele te olha, mas ele te olha com medo e meio com urgência. Ele quer te falar alguma coisa. E você vê que ele sai correndo. Tá, E eu é quero instantâneo, né? memorizar essa direção. Pelo qual Beleza. ele correu. E é instantâneo, né? Então, assim,
quer dizer que o que você consegue fazer o que você queria, mas é Aham. apenas instantâneo. Aí E aí, o que que eu acontece acho? essa interação, né? Enquanto as Exato. vinhas crescem no Por quê? robô, né? Então é basicamente o seguinte: as vinhas crescem no robô, elas, tipo assim, engolem o robô, assim. E Aham. aí é como se fosse, tipo assim, e ao mesmo tempo elas começam a soltar. Tipo assim, Aham, e aí você vê sim. que os anões que estão. Você vê que os dois anões que estavam fumando, eles olham para eles apontam aí. Tipo assim, nu, bateu, Zé. Mas, Bateu daquele naipe, Zé. mas você vê que o cara que não tá fumando, né, o de Moicano que tá na frente, você vê que ele olha isso e fala: sim, mas apenas se eu conseguir levar tudo isso aqui. Você vê que já são as árvores já quebradas. Isso me alimenta pela vida. Isso me deixará rico. Menos que isso, não. Tudo bem, eu não vejo problema em você carregar a morte que você trouxe consigo de volta. Eu sei que os anões têm um gosto pelo extrativismo da sua terra. Só acho estranho que vocês tenham vindo tão longe para continuar essa destruição desenfreada. Mas outra coisa que eu sei que os anões gostam, cerveja. Não tem, não? Ele olha para você, aí você vê que ele olha, sim. E aí ele, nenhum negócio, ele olha para você, nenhum negócio é concluído até uma caneca de ale, vamos dizer assim, de ale. E aí você vê que ele vai, pega Eu sabia uma que a garrafa, gente ia concordar em algum momento, tá e aí você vê vendo? que ele abre a caneca, joga para você, joga para ele. Há uma aventura lucrativa. É. Aí o Angel, tipo assim, concorda de forma vazia, saca? Porque ele já conseguiu a informação que ele queria. Mas não se lembre, não se esqueça, a serra continua assombrada. Você vê que ele já deixa cair a cerveja enquanto ele bebe no queixo. Ele diz assim, o moicano parece que bebe cerveja de algum jeito. Você vê que ele vira para você. E você, qual é o seu nome, elfo? Eu sou órfão. Diga pra sua organização que eles saberão quem eu sou. E eu sou Mac Suodor. Saiba que se eu lhe ver mais uma vez, nós seremos inimigos, elfo. E aí você vê que ele bebe o resto. Joga no chão e fala, Hã! E aí você vê, ele pega o machado, bate na cabeça de um dos anões, bate na cabeça do outro. Você vê que eles soltam o cachimbo e eles conseguiram já fumar tudo, então eles já meio que Aham. estão assim, meio zoadão, assim, meio doido, os dois. Você vê que eles começam, vamos! Ele dá umas O porradas Iron pra sai você. rindo. Eu quero ver vocês carregarem isso tudo sem esse robô. Tinha assim, despreocupado. Eles sabem que eles não vão conseguir levar muita coisa, saca? Uhum. Você vê que o cara começa a catar, né? E você vê que eles começam a catar e ele, tipo assim, fica te olhando de canto de olho. Eu imagino que você escuta uma voz no seu ouvido aí. Aí, Angel, esses a gente pode comer? Aí, o Iron continua de costas, andando pra longe, né? Aí ele fala: O quanta fome vocês estão sentindo? Aí você fala assim, sempre muita. Bom, eles falaram que serão inimigos, né? Aí o Iron continua de costas e continua andando pra frente, saca? Eu te dei a escolha. Coloca o cajado no cinto e continua de costas andando. E eu imagino que você tá seguindo na direção do cerro. Isso. E aí você só escuta um, vamos, vamos, garotos, nós temos o que fazer. E você vê que eles começam a catar o negócio e aí um esquilinho vem e morde a perna de um. E aí você vê que assim, todos os animais indo. E aí você vê que eles começam a pular em cima deles, assim, como se fosse uma horda assim, e eles começam a bradar o machado de um lado para o outro. Maldito! Nós tínhamos um acordo! E essa é a última coisa que você escuta desses três anões que estavam na floresta. Enquanto você sobe, você lembra, o cervo está te lembrando num caminho antigo, um caminho que você trilhava muitas vezes. O caminho para o ninho do que um dia foi o espírito do verão. No topo da maior das montanhas da Serra do Espinhaço, um local, uma cabana, de madeira simples e palha, e restos de pedaços de madeira. O único local
que não mudou após o cataclisma. Intacto, como se fosse uma pequena casinha de madeira. O cervo te leva até a porta e na porta ele está te esperando, com um olhar ainda de medo, esperando o seu mestre de volta. E o Iwangel tenta materializar a forma de cervo, né? Mas sem sucesso, tá Uhum. ligado? Apesar da força dele e de que seria uma tarefa que seria teoricamente simples, fraga, mas pela perda da conexão com o espírito, apesar da tentativa, ele não consegue. E nesse momento ele adquire uma postura de humildade. E pela primeira vez, eu acho, o Iwangel se ajoelha, tá Uhum. ligado? Ele se E ajoelha. e aí você vê que o cervo começa a andar na sua direção. E eu imagino que você deixa a mão para frente, assim, como se fosse uma cuia de água. E o cervo vai e lambe a sua mão. E por um segundo você estava tentando se transformar, né? Você tinha acabado de tentar, e é como se faltasse alguma coisa. Como se existisse um vácuo no seu próprio espírito. E aí o cervo entra no vácuo e se une de novo com você. E aí um senso de urgência invade o seu espírito. Um senso de medo de alguma coisa dentro da cabana. Tá, aí, ainda na forma de cervo, né? Aquela. É um cervo bem delicado mesmo, velho. Não é um cervo grande, de chifres Uhum. longos, é um cervo delicado. Tipo Não é um um Bambi antílope muito mesmo. forte, né? Isso, é. É tipo um Bambi mesmo, tá ligado? Ele se aproxima dessa cabana de forma bem arisca, tá ligado, velho? Bem, Uhum. assim, com o pé atrás, olhando, saca? Assim, com os trejeitos de um cervo, tá ligado? E a cabana ela tá impecável. E tinha dentro da cabana um local que era como se fosse uma fogueira mesmo, que era onde o pássaro de fogo sentava em sua forma humanoide. Que ele sumia bem pouco, mas às vezes em rituais específicos, que ele precisava levar palavras às bocas dos elfos, ele virava essa forma. E você vê, quando você entra no centro da cabana, esse mesmo local, só que não é o mesmo local, no sentido de que o local onde se sentava, a fogueira, onde as pessoas se sentaram em volta, mágica, ainda dentro da cabana, ainda dentro dessa casa de madeira, o chão cede. E você vê o vento te puxando para dentro desse local onde o chão cede. Você vê assim, como se fosse um redemoinho de energia ali, naquele local. Um desbalanço, um desequilíbrio, te chamando, te puxando, porque você não sabe. O Iwangel não resiste. Ele se deixa tomar pelo olho do furacão ali. E é como se, por um segundo, você Com o sumisse. cajado em punho. Beleza. Queria deixar Vou claro. saber. Você sumisse. E agora você é só um servo. Você esqueceu a consciência de Iwangel. Você é apenas o servo. Só que o local onde você está não é mais um local físico, porque são ilhas. Ilhas flutuantes. Ilhas flutuantes no meio de névoa. E no centro desse local, no centro dessas pedras flutuantes, desse local fragmentado, você vê duas figuras em uma completa e total choque, conflito, como se fosse um cabo de guerra. Um cabo de guerra. E você vê que em volta de você, em volta do cervo, você vê outros cervos. Você vê outros, você vê tartarugas, raposas, você vê o mundo animal observando, olhando, todos os espíritos animais, até aqueles que você nunca viu antes. Você vê espíritos de urso, espíritos de tubarão, você vê espíritos, o mundo animal observando o que é esse impasse entre dois seres. Um desses seres é uma raposa. Beleza. Uma raposa com asas de borboleta, quatro orelhas, com 9 caudas e basicamente com um furacão de flores atrás, incompleto e total investida contra um ser,
uma tartaruga meio humanoide, gigantesca, que segura uma esfera de energia que acumula como se fosse o peso, a gravidade desse planeta. E você vê que elas se enfrentam, como se fosse uma investida, um encontro de cabeças, de força, de teimosia e da vontade de controlar todo o plano espiritual e material, esses dois seres se enfrentando. Você vê o espírito da primavera de um lado e o espírito do outono. E você vê a cena que ilustra a completa guerra que eles estão travando um contra o outro para descobrir quem será o rei dos espíritos. E todos os espíritos. E aí você entende o porquê que a natureza está tão sem balanço, porquê os locais estão sendo invadidos, os espíritos estão assistindo. Uma guerra imparável, interminável, um ciclone de pedra e vento, de flor e morte. Um mundo espiritual parado, esperando para ver quem será seu rei. E num momento você vê uma sombra de energia. Talvez o último desejo de um ser que já foi há muito tempo, que ainda estava na Serra do Espinhaço, desaparecendo para formar esse portal. E sua força se esvaindo e te levando de volta para o plano material, para o local onde ele sentava. E essa visão desaparece. Pode crer. E você sente agora o completo solidão nesse local. Um local que um dia o espírito do verão estava, que ainda existia uma pequena parte da essência do espírito do verão, que agora se esvaiu. Eu quero. Assim, o chão cedendo e o tornado dentro da cabana foi espiritual, né? Ela tá inteira. Isso. Tá inteira. Já Tá, voltou ao beleza. normal. Beleza. É. Então, esse espaço ritualístico, onde eram feitas as audiências com o espírito do verão, ele possui algum tipo de escritos, dados, livros, tomos, scrolls, algo do Cara, tipo? o que acontece? A filosofia élfica, a cultura élfica não era muito de livros, né? Eles eram de tradição oral. Fica tudo É, aqui, né? exato, Não tradição morre, oral. vai guardar pra quê? Exatamente, não precisa. Agora, alguns locais que eram mais ritualísticos para deuses, que eram mais distantes, que eram mais. Eles encravavam nas paredes, que é o que você viu lá no templo de Edoí. Né? Agora, aqui o espírito era presente, era imanente, a sabedoria que existia estava nele. Então, aqui eram. Por isso que era um. Fala. Eu tive uma ideia. Fala. Eu quero fazer um ritual druida, utilizando como canalização, oferenda desse ritual, duas coisas, uma para cada espírito. O meu cajado tem uma coisa que eu quero usar como símbolo e representação da primavera, que é a flor de Aldoir. E a outra parte do cajado, eu quero que represente o outono, que são os cogumelos. Então eu quero usar esses dois elementos para requerir uma audiência com os espíritos. Ou com, quem sabe, um Beleza. avatar deles. Eu quero que você. Tipo assim, você vai colocar em cima da pira, né? O cajado. Isso. E eu quero que você faça um teste de sabedoria. Nossa. Quanto? Eu rolei 2-1, mano. Deu 5 com o bônus. Marca XP. Você coloca Nossa. você coloca o cajado ali e você joga essa intenção. E o que você recebe de volta, você vê que uma parte do cajado, a parte da flor do Eldoir, ela é marcada com um símbolo. E a outra parte do cajado, que é a parte dos cogumelos, é marcada com outro símbolo. E ela está em Silvano, está na língua dos druidas. Então você consegue ler. E aí, de um lado está escrito: inimigo dos espíritos do ar. E do outro, inimigo dos espíritos da terra. Qual é, mano? E aí você vê assim, que o cajado, você puxa o cajado, e tipo assim, o cajado é a marca
da sua tentativa de diplomacia com os dois lados da guerra, e os dois lados da guerra te veem como inimigo. Puta que pariu, velho. Já não tinha E, inimigo suficiente mesmo, né? e aí você vê por um segundo, né, Wendel, essa marca no cajado, né? E você sente que se você quiser uma audiência com eles, se você quiser conversar com esses espíritos, você vai precisar de ajuda. Você vai precisar de viajar até o mundo espiritual, não espiritualmente, porque espiritualmente você está barrado. Você vai ter que ir fisicamente. E você vai ter que... Eles não querem mais diplomacia. Você vai ter que ensinar a razão para esses dois espíritos teimosos na marra, meu amigo. Puta merda. Beleza. Foi inocência do Iwind achar que seria somente isso seria necessário, né? Pra conseguir a audiência. Mas não custava tentar, né? Eu gostei. A Vamos ideia ver foi se... boa, vai. Se não se... tivesse sido 2-1, pô. Eu quero ver, pior que o Marcelo também tirou 2-1, cara. Essas one-on-one tá muito cansante. Mas assim, eu quero ver quando você for usar Fintal, que é com o espírito do ar da Terra. Nossa, é mesmo? Puta que pariu, velho. Ainda bem que você me avisou, porque senão eu ia usar sem pensar, mano. Aí você vê o Elemental Token, né? Beleza, pô. O espírito do ar é meu inimigo, o espírito da terra é meu inimigo, o espírito da água /gelo é meu inimigo, e o espírito do fogo, que é o que sobrou, tá morto. Beleza, pô. Grande druida. Eu acho que com a contemplação do cenário espiritual desse novo elemento de caos nesse mundo louco que você descobriu, você olha para a Serra do Espinhaço, vê os seus animais saindo do seu banquete anânico, e a gente pode cortar para descobrir o que o Malland vai fazer quando ele estiver de volta com o grupo dos órfãos de Azeia. Caralho, que sessão legal, Felipe. Muito obrigado, bom, irmão. muito bom, divertido, velho. Espero que o público aí tenha gostado também, velho. Eu me diverti muito, com certeza. Então, meus amigos, eu gostaria de encerrar esse episódio com aquele pedido, aquele clamor, aquele súplico que eu sempre faço, que é para você curtir, manda para um amigo, mostra que a gente é legal, curte, compartilha, twitta, RPG de Várzea. Vamos lá, gente, dá Se essa você moral, fosse fazer um ritual para ter uma audiência com o nosso público e pedir o like deles, quais seriam as oferendas, Felipe? Por Fala um pra lado, mim. eu daria o suor e o sangue do Marlon tendo que tirar resposta de WhatsApp. Pelo outro, eu colocaria o suor do André tendo que pegar as minhas descrições e se sentindo um chat de ar, e eu colocaria para vocês, para fazer a audiência de vocês curtirem isso. Muito bom. Mas muito além bom. do mais, gente, eu queria agradecer a todos que assistiram ao vivo, agradecer também aqueles que estão de casa assistindo no YouTube nesse momento, agradecer o André pelas artes maravilhosas, e lembrando, né, gente, as artes que a gente está usando no programa, nem todas são do André, então, por favor, a gente não quer roubar a arte de ninguém. Algumas são usadas de referência, né? Não dá. Infelizmente, a gente ainda não consegue ilustrar tudo que a gente mostra aqui, né? Mas como você disse, é notável, né? É notável quando a arte não é do André. Mas assim, então, a todos os artistas que estão nos ajudando sem saber, muito obrigado. Mas ainda, eu queria agradecer ao Marlon por estar editando esses podcasts maravilhosos, ao nosso querido Breno, que é fazendo as chamadas lá no Instagram, Brabo. Ao nosso querido Bruno, nosso CEO, o André com as artes, o Marcelo sendo o Marcelo, a gente adora ele. Mas além de tudo, eu queria dar, é claro, uma última palavrinha do nosso querido Marlon para o nosso público. Qual que é a sua última mensagem? Pô, eu só queria agradecer mesmo, velho. Pra mim é sempre um prazer tanto estar editando as aventuras quanto estar jogando aqui, velho. Me divirto muito. Tô ansioso pra saber como é que a gente vai resolver esse tanto de problema aí que estão sendo apresentadas nas one-on-ones. Ainda tá faltando a do Ulfric, tô curioso pra escutar.
E é isso, muito obrigado ao público que tá acompanhando aí, espero que vocês gostem do RPG de Varzim em 2024, a gente tá fazendo muita coisa legal, estamos preparando muita coisa legal, tá vindo um monte de novidade aí, e é isso, tamo junto, até a próxima. Eu não vou dar dicas para vocês quais são as novidades, não? Mas assim, um grande abraço a todos e até a próxima. Alô!